Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e hoje nós estaremos aqui fazendo uma aula sobre a Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932, né? Hoje esse vídeo está sendo gravado, 9 de julho, feriado aí no estado de São Paulo, e nós vamos então estar falando sobre este episódio marcante na história do estado de São Paulo e na história do Brasil também. A Revolução Paulista de 1932, História e Memória. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, como a historiografia oficial paulista, cujo maior exemplo foi Alfredo Elis, nomeou a revolta contra o governo provisório de Getúlio, é parte de um quadro mais amplo de conflitos políticos e sociais que se seguiram à queda da Primeira República. A Revolução de 1930 havia sido fruto de uma aliança com dissidências oligárquicas e militares rebeldes, os chamados tenentistas, articulados sob um programa difuso. Os, entre aspas, revolucionários defendiam a moralização das eleições, constantemente fraudada na Primeira República, e o desenvolvimento econômico do Brasil, afastado da dependência histórica do café exportado. As lideranças de Getúlio Vargas, que foi ex-ministro da Primeira República, e do general Góes Monteiro sobre o Exército ainda não estavam consolidadas. Assim, ao longo de 1931, as tensões entre os diversos grupos que se uniram para acabar com o domínio paulista do Estado brasileiro mostraram-se claras e evidentes. Para as oligarquias dissidentes que apoiaram a Revolução de 1930, era preciso reconstitucionalizar o Brasil em caráter de urgência, convocando as eleições para a Assembleia Constituinte, que repactuasse o jogo de poder entre as elites civis. Já para os, entre aspas, tenentes reunidos nas legiões revolucionárias e no Clube 3 de Outubro, o melhor caminho para moralizar e desenvolver economicamente o Brasil era uma ditadura que se apoiasse nas massas trabalhadoras e não dependesse mais do jogo eleitoral das classes, das elites oligárquicas. As elites oligárquicas eram aquelas que dominavam o país na época, principalmente a elite ali de São Paulo, do café, de Minas, não é? A pecuária, enfim, o Rio Grande do Sul também. Em São Paulo, o estado que mais perdera com o fim da Primeira República, as tensões políticas dessa natureza eram particularmente graves. Mesmo o Partido Democrático, dissidência do Partido Republicano Paulista, que apoiara a Revolução de 1930, não ficou satisfeito com a nomeação do interventor no estado, o coronel João Alberto, um pernambucano, tenentista e esquerdista. A pressão contra ele foi tanta que João Alberto renunciou em julho de 1931, mas a situação em São Paulo não se acalmou. Além dele, Miguel Costa, o líder da coluna histórica, junto com Luiz Carlos Prestes, era uma sombra perigosa que pairava sobre as elites paulistas. Costa ensaiava uma aproximação com o operariado através da formação do Partido Popular Paulista. No começo de 1932, Vargas claramente manobrava para esvaziar o poder dos tenentistas mais radicais, fazendo um movimento de reaproximação com as várias oligarquias regionais que exigiam a reconstitucionalização no Brasil, que no fundo era um caminho para voltarem a ter influência política. Nessa direção, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais, para não falar de São Paulo, estavam em pé de guerra com o governo provisório. Em fevereiro de 1932, a promulgação de uma nova lei eleitoral definindo as eleições para a Constituinte parecia ser o mapa de estrada para acalmar o ambiente político. Para contemplar os paulistas, Vargas nomeou Pedro de Toledo como interventor,
Ele era paulista e civil, tal como exigia a Frente Única Paulista, surgida em fevereiro de 1932, fruto da união do PRP com o PD. Tudo parecia se encaminhar para o acerto, mas a depredação da sede do Diário Carioca, crítico do governo provisório, azedou novamente as relações entre as oligarquias liberais e os tenentistas, como as primeiras acusando os últimos pela destruição do jornal. Em fins de maio, a situação de São Paulo se radicalizou. A visita de Oswaldo Aranha, considerado o político civil mais próximo dos tenentes, ministro da Fazenda do governo provisório, foi vista como uma provocação pelas elites liberais paulistas. No dia 23 de maio, a tentativa de tomar de assalto a sede do Partido Popular Paulista terminou em tiroteio com mortos e feridos. A sigla das iniciais dos mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, nomearia a sociedade secreta criada então para preparar uma revolta armada contra Getúlio. E essa revolta explodiu em 9 de julho. São Paulo esperava a adesão de todas as facções estaduais insatisfeitas com o governo de Getúlio, mas Getúlio conseguiu apaziguar o Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais, esvaziando uma possível aliança com os paulistas. A opinião pública paulista parecia ecoar as palavras de ordem defendida por Monteiro Lobato: hegemonia ou separação. Na verdade, nenhum grupo político do Estado se organizava seriamente para se separar do Brasil. As elites paulistas sabiam que o Estado, por mais rico que fosse, precisava do restante do Brasil e de seus recursos, mercados e impostos. São Paulo combateu as tropas do governo federal por quase 3 meses, apesar do poderio relativo do Estado e da ampla mobilização da sociedade paulista, sobretudo suas elites e classes médias. O enfrentamento militar não foi bem sucedido. Em meados de setembro, o comandante-geral Bertoldo Klinger já negociava uma paz separadamente, contrariando parte da opinião pública paulista. A rendição veio a 3 de outubro. O pragmático Getúlio sabia que o Brasil também precisava de São Paulo e evitou retaliações excessivas aos paulistas. Diferentemente de 1924, quando a cidade foi atacada de forma violenta e a repressão foi disseminada contra seus habitantes, dessa vez o governo federal preferiu uma repressão seletiva, enviando para o exílio os líderes mais diretamente envolvidos na revolta. E vamos dar mais detalhes aqui. O levante paulista, embora tenha sido derrotado nas armas, fez com que o governo provisório agilizasse a convocação da Assembleia Constituinte. Outro desdobramento importante da nova postura de Getúlio Vargas e do grupo mais pragmático que o cercava foi a diminuição do poder dos tenentes e de seu ímpeto para renovar as instituições republicanas e subjugar as oligarquias tradicionais a qualquer preço. Depois de experimentar um auge do seu poder entre 1931 e 1932 com a atuação do Clube 3 de Outubro, os tenentistas, como um grupo político autônomo, foi sendo esvaziado pelo governo Vargas e pelo próprio exército, disposto a recompor e reforçar a hierarquia interna. E aquilo que a Revolução buscou, né, que era aquela Constituição, ela veio a acontecer. As eleições para a Assembleia Constituinte foram regradas pelo novo Código Eleitoral, lançado em 1932, que tentava ampliar a representação e moralizar as eleições. Pela primeira vez, o voto era secreto, as mulheres podiam votar e haveria uma justiça eleitoral independente para monitorar os resultados e coibir as fraudes. Além das grandes tendências ideológicas, dezenas de partidos políticos foram criados depois da Revolução de 1930, muitos com existência efêmera e interesses meramente fisiológicos, ou seja, para defender interesses particulares de grupos com poder econômico ou chefes políticos locais. Os nomes dos partidos da época revelam uma mistura de nacionalismo, corporativismo e regionalismo. Tinha Partido da Lavoura,
Partido Economista, Partido dos Empregados do Comércio. Essas tendências acabaram se encontrando na Assembleia Constituinte e deram os tons do debate. Além dos candidatos eleitos pelo sistema de representação, havia uma bancada profissional, funcionários públicos, empregados e empregadores, escolhida por delegados sindicais. Cerca de 40 deputados constituintes foram eleitos dessa forma entre os 254 que compunham a Assembleia, com apoio de setores do governo que defendiam uma experiência inspirada no modelo corporativo na política brasileira. O resultado geral, entretanto, mostrou a força persistente das oligarquias regionais de linhagem liberal. A Igreja Católica, tradicionalmente influente na sociedade e na vida política brasileira, também não ficou alheia em meio a tanta mobilização. Os intelectuais católicos, apoiados pelo alto clero da Igreja, organizaram a Ação Católica. Eles temiam que os setores laicos e positivistas que estavam no poder do Estado realizassem reformas sociais e educacionais na Constituição que pudesse ameaçar a influência católica na sociedade brasileira, fundamental para compreender os valores morais dominantes. Além disso, a Liga Eleitoral Católica conseguiu impor uma agenda no debate eleitoral e constituinte, evitando que o esquerdismo e as propostas laicas levassem a um desvio da tradição católica que imperava na sociedade brasileira, sobretudo na definição constitucional sobre o papel da família e o sistema educacional. Exemplo da pressão católica sobre a Constituinte foi a oficialização do casamento religioso e do casamento indissolúvel, com a proibição do divórcio. Os candidatos para a Constituinte, que se apresentaram como herdeiros do tenentismo, tiveram fraca votação, restrita sobretudo ao Rio de Janeiro e Pernambuco. O governo provisório mostrou sua face autoritária, impondo um regime interno na Assembleia e apresentando um anteprojeto da Constituição que só podia ser emendado pelos constituintes eleitos e não redigido novamente a partir do começo. Entre o final de 1933 e julho de 1934, em debates na Assembleia Constituinte, foram acalorados os debates. E o resultado foi uma Constituição avançada, mas de pouca efetividade no dia a dia da sociedade. Mesmo aprovando o aumento dos poderes da União, sobretudo no campo da legislação econômica e social, frente aos estados, o princípio federalista foi mantido. O voto passaria a ser obrigatório e secreto, mas continuaria vedado aos analfabetos. As reivindicações dos trabalhadores foram parcialmente aceitas com a criação da Justiça do Trabalho, do salário mínimo, jornada de 8 horas diárias e férias anuais, mas demorariam para serem implementadas efetivamente. Nesse ponto, o governo teve uma derrota, pois defendia a existência de um sindicato único por categoria profissional para melhor controlá-los dentro do princípio corporativo, mas a Assembleia acabou aprovando a pluralidade sindical. A Constituição estabeleceu que a primeira eleição depois da sua promulgação seria indireta, como defendiam os membros do governo provisório, estabelecendo eleições diretas somente depois do fim do mandato presidencial. Assim ficou mais fácil a confirmação de Getúlio Vargas já no poder. Em julho de 1934, 175 deputados votaram em Vargas, contra 71 que deram os votos a outros candidatos, principalmente ao conterrâneo e antigo aliado de Vargas, Borges de Medeiros. Em meio ao equilíbrio precário da nova fase da política brasileira, Getúlio Vargas, se não era unanimidade, demonstrava grande capacidade de lidar com demandas opostas, neutralizar adversários, estimular divisões e se firmar com a possibilidade mais viável no governo do país. Mas sua liderança pessoal, ao contrário do que muitas vezes se pensa, estava longe de ser consolidada, seja entre as elites regionais, seja entre os grupos populares. Vamos aqui continuando. Para encerrarmos a aula, as minorias vão à luta. Negros e mulheres nos agitados anos 30. Nos anos 1930, em meio às lutas gerais da sociedade que se organizava à direita e à esquerda para mudar a vida política e social, começaram a surgir pautas e reivindicações específicas de grupos considerados minorias sociais. Mulheres e negros passaram a se organizar de maneira autônoma, dispostos a interferir na política brasileira e conquistar direitos específicos que superassem os velhos
preconceitos de uma sociedade patriarcal e racista. Já nos anos 20, as mulheres de todas as classes, trabalhadoras pobres ou madames ricas da sociedade, teciam críticas ao mundo público dominado pelos homens, ainda que sob perspectivas diferentes. Para operárias, atuando nos sindicatos, a conquista da igualdade estava ligada à luta geral contra o sistema capitalista. Para as mulheres de elite, da elite letrada, a luta se focava no direito do voto. Em 1932, o Código Eleitoral finalmente previu o voto feminino, ainda que com algumas restrições, confirmado na Constituição de 1934. Os afrodescendentes brasileiros também passaram a se organizar de maneira autônoma e sistemática a partir dos anos 1920. As reivindicações iniciais variavam conforme o estado. Na Bahia, surgiu um discurso identitário com base nas heranças africanas. Em São Paulo, os homens de cor, entre aspas, como eram chamados os negros, se pautaram por um discurso mais assimilacionista, lutando pela inserção em condições de igualdade na sociedade branca e burguesa. No Rio de Janeiro, a visão da mestiçagem como vocação da sociedade brasileira era mais dominante. Em comum a todos os grupos e discursos da militância negra havia crítica ao racismo, à desigualdade de oportunidades e ao preconceito. No final, nos anos 1930, surgiu a primeira grande organização negra do Brasil, chamada de Frente Negra Brasileira, FNB. Alguns de seus líderes, paradoxalmente, se encantaram com o fascismo e o nacionalismo autoritário em sintonia com parte das elites brancas da época. Mas a experiência da FNB gerou outras organizações depois da Segunda Guerra Mundial, já esboçando uma crítica mais profunda às estruturas sociais e econômicas que estavam por trás da exclusão racial e do preconceito. Em 1950 foi realizado o primeiro Congresso Negro do Negro Brasileiro, reafirmando a luta pela igualdade racial. Muito bem, então esta foi aí a nossa aula de hoje, esse bem resumidinho, esse apanhado aí da questão da Revolta Paulista de 1932, que fez com que se fosse tratado com mais urgência e levado então a questão da Constituição, né, que foi ali promulgada então em 1934, que trazia alguns avanços democráticos em termos de direitos políticos e sociais, né? Mas a conjuntura da época não indicava que as estruturas políticas e valores herdados da Primeira República estivessem superados. As oligarquias regionais se revelaram ainda atuantes e vigorosas no debate da Assembleia Constituinte, decepcionando muitos que acreditavam em reformas anti-oligárquicas mais profundas, como foram prometidas pela Revolução de 1930. Em meados da década de 1930, a economia ainda era dependente do setor agroexportador, né? Principalmente ali a questão do café, né? Sem nenhuma política de industrialização à vista. Se alguns direitos trabalhistas para os operários haviam sido consolidados na Constituição, a situação do trabalhador rural no Brasil continuava dramática. Para ele, não havia perspectiva de uma reforma agrária, ainda que moderada, ou da assistência social mínima que melhorasse em seu nível de vida. Apenas do ponto de vista político-eleitoral, podia-se falar em algum avanço significativo com a constituição do voto secreto, do voto feminino e da justiça eleitoral. Em compensação, os analfabetos, sendo o analfabetismo a condição da maioria dos eleitores que vinham das classes populares, continuavam proibidos de votar. Muito bem, nós vamos ficando por aqui então. Eu acho que deu para a gente ter um apanhado geral aí dessa situação que vivia ali o Brasil nos anos 30, tá ok? Da situação política que o Brasil passava aí. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.